Então, Ninazinha, mais uma vez, bote aí no principal slide. Cheira a flor, apaga a vela. Muito obrigada, Ninazinha, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente mais uma vez. Como tem gente que chegou depois, vou te pedir para se apresentar, por favor. E a palavra é sua, minha querida. Saudades! Também. Oi, gente, bom dia. Eu sou Nina, sou assistente social. Estou como assistente social na Comissão de Cuidados Paliativos Pediátricos do Hospital Infantil Albert Sabin e também como assistente social na Comissão de Cuidados Paliativos Perinatais, Neonatais e Pediátricos do Hospital Universitário do Ceará. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conferência familiar, tá? E aí a minha pergunta é: pouca gente ou muita gente? Né? Então, é uma pergunta que muitas vezes a gente fica com ela na cabeça, né? O ideal é que sejam muitas pessoas envolvidas nesse momento, ou a gente tem um momento mais restrito, com menos pessoas participando. Né? A gente sabe que não se tem, assim, tanta literatura, não existe uma receita de bolo, né? Então, a gente aprende mesmo com os momentos que a gente tem, tá? Para começar, eu vou pincelar só um pouquinho do que é a conferência familiar, tá bom? E o que é a conferência familiar? A conferência é um instrumento, tá? Ele é uma ferramenta, é um instrumento terapêutico, e ele é fundamental nessa comunicação entre a equipe de saúde, o paciente e a família, tá certo? O objetivo principal é realmente a comunicação, né? É uma comunicação eficaz, uma comunicação empática, é um momento de esclarecer dúvidas, né? De conseguir, de fato, perceber o que é que a família entende sobre o processo de adoecimento, tá? E, com certeza, a construção de um plano de cuidados compartilhados, né? O principal objetivo das conferências. E aí, os outros objetivos, né? Informar a família, explicar principalmente sobre cuidados paliativos, tá? A gente sabe que muitas vezes cuidados paliativos vem já com um estigma, né? Estigma associado ao fim de vida, à morte. Então, é importantíssimo que a gente consiga explicar qual é o objetivo daquele momento, né? Por que a equipe de cuidados paliativos está fazendo aquele momento com a família, né? Validar a compreensão, realmente entender até onde a família consegue compreender aquele diagnóstico, né? Esclarecer sobre os prognósticos, né? Sobre o que se pode esperar. A gente sabe que muitas vezes é difícil prognosticar na pediatria, principalmente, mas é importante que a gente consiga esclarecer a família quais vão ser os possíveis caminhos com relação àquela doença, né? Com certeza o suporte psicossocial, né? A questão do respeito à autonomia. É importante, não diria que em todo momento, a qualquer momento, em qualquer conferência, mas sim, quando possível, a gente dar autonomia ao paciente. A gente sabe que isso é uma questão muito delicada com relação à pediatria, né? Por conta do nosso perfil de paciente ser crianças, e muitas vezes a gente não tem muito definido até onde a gente vai poder conversar. A gente tem a figura da família como o responsável legal desse indivíduo, né? E a gente também precisa respeitar essa família, né? E até onde essa família entende que seja benéfico esse compartilhamento de informações com o paciente, mas entender também que o público pediátrico ele tem o seu direito, né? Tem o seu direito e o respeito ao seu corpo. E sempre que possível a gente poder incluir principalmente esses adolescentes, né? Essas crianças dentro desse processo das conferências, né? É um processo onde a gente vai
visa a decisão compartilhada, né? Quando a gente consegue lançar todas essas informações para a família, a gente ter uma decisão compartilhada, né? Tanto do que se acha que é a melhor terapêutica para a família e para a equipe como um todo, até onde a gente pode ir nesse processo. Para o planejamento de cuidado, né? E sempre e fundamental a gente identificar quem é esse paciente, qual é essa dinâmica familiar. A conferência é um momento que nos propicia isso, porque o ambiente hospitalar ele ainda é um ambiente policialesco, ele ainda é um ambiente onde muitas vezes o paciente e a família acabam perdendo a sua identidade, né? E esse momento da conferência é um momento que a gente consegue se aproximar de como realmente que essa dinâmica familiar se dá, né? Principalmente é um momento mediar conflitos, né? Muitas vezes a gente tem tanto conflitos intrafamiliares que interferem no cuidado, como muitas vezes no conflito entre a equipe e as famílias, né? Muitas vezes ligados principalmente à compreensão das terapêuticas e do processo de adoecimento, e principalmente lidar com os lutos, né? O momento da conferência é onde a gente muitas vezes vai conseguir identificar vários lutos, porque o luto não é somente o luto da perda, né? A gente tem vários momentos de luto durante um processo de adoecimento, principalmente numa doença grave que compromete o desenvolvimento da criança, ou muitas vezes a forma dela interagir com o mundo, né? E muitas culpas também dentro desse processo, e a conferência é um momento que a gente pode que a gente chama de um momento seguro para a gente poder estar lidando com essas questões. Né? Alguns desafios que a gente costuma enfrentar nas conferências familiares, né? Tem a questão da falta de estrutura e de protocolos definidos. Muitas vezes a gente não tem ferramentas que auxiliam a gente na conferência, né? Como um formulário de conferência, como mais estruturado, que a gente tenha um questionário mínimo para a gente compreender um pouco daquela dinâmica, e até mesmo para que a família consiga, aos poucos, com perguntas que sejam de forma sistematizadas, né, que elas não venham de forma tão abrupta a tá realmente, como eu poderia dizer, que a gente não venha a gerar desconforto nessas famílias com perguntas muito diretas, mas a gente pode estar estruturando perguntas mais abertas, que a gente vai conseguir ter uma visão dessa família, né? A gente tem a questão da formação mesmo dos profissionais. Muitas vezes nós somos bons técnicos, mas não temos um forte na comunicação, né? E essa dificuldade dessa formação em uma comunicação segura, uma comunicação eficiente, também é uma dificuldade. A gestão do tempo, né? E o moderador, o coordenador desse momento, porque a gente não pode abordar o mundo diante de um simples momento, tá? Então, a gente tem que saber fazer essa coordenação do tempo, visando os nossos objetivos. A questão dos conflitos, né? Saber mediar os conflitos que tanto aparecem dentro do processo da conferência, como conflitos que já permeiam essa família, ou a relação equipe de cuidados, família. A questão da expectativa e das realidades. Muitas vezes a gente acaba imprimindo os nossos valores pessoais, né? E pressupondo que as famílias seguem uma espécie de padrão, quando na verdade não é, né? Cada família tem sua constituição, né? Tem fatores culturais que interferem, a própria construção dessa família, tudo isso vai interferir, e a gente tem que se despir dessas questões, desses preconceitos, para a gente poder, de fato, entender quem é o nosso paciente, quem é a nossa família.
né? Temos também a questão do desafios e da logística da conferência, porque nós moramos e vivemos em um país continental. E muitas vezes as famílias elas não estão próximas, ou estão têm a dificuldade de comparecimento, tanto pela distância, como por questões financeiras, como questões de trabalho, né? Tem pessoas que trabalham em um regime diferenciado, que não permite que elas estejam fisicamente nesses momentos. Além da questão da logística mesmo, de saber o momento de se fazer a conferência, né, ter um espaço adequado e, com certeza, quem vai participar dessa conferência, quem é relevante para estar presente nesse cuidado. Né? Além de tudo, a questão da sobrecarga emocional. Muitas vezes os profissionais que lidam muito com essa questão do luto, com a questão da perda, acabam mesmo tendo sofrimentos emocionais e a gente precisa conseguir fazer nossa própria leitura, identificar esses momentos, nos retirar quando a gente não tiver apto para fazer esses momentos. Então, por mais que às vezes a gente tenha um profissional que seja a figura principal dessa conferência, que seja esse mediador, que seja a pessoa que vai nortear esse momento, é muito complicado a gente não estar no momento bom e sendo esse momento da reunião, da conferência, um momento que muitos sentimentos vão estar envolvidos, vão surgir. Então, se o profissional ele não está apto para fazer aquele momento, ele deve sim se retirar. Aí aqui a gente vai, como eu já tinha dito para vocês antes, né? Diante dessa questão da singularidade das conferências familiares, a gente precisa realmente ir aprendendo com cada caso, com cada momento que a gente tem, né? É isso que nos forma profissionais também, são as nossas vivências. E por isso eu trouxe 2 casos para a gente avaliar, para a gente poder dizer se é melhor muita gente, se é melhor pouca gente, né? Como a gente responde essa pergunta. Aí eu tenho aí o primeiro caso, tá? O paciente Lucas, ele tem 4 anos de idade, tem um diagnóstico de neoplasia já avançada, sem possibilidade de cura, e a equipe de cuidados paliativos foi acionada para manejo de sintomas e suporte à família. O objetivo dessa conferência é traçar um plano de cuidados para a fase de terminalidade, discutindo a proporcionalidade das medidas invasivas e o desejo da família quanto ao local do óbito. Se essa família deseja que o óbito ocorra no ambiente hospitalar ou se programa a deshospitalização para que esse óbito seja em domicílio. O principal cuidador são os pais, que se revezam nesses cuidados. A gente tem pai e mãe bem presentes na vida do Lucas, né? E no momento da conferência, a gente tem presentes de familiares, os pais do Lucas, os avós maternos e paternos, 3 tios paternos, os padrinhos e uma tia materna que vai estar participando da conferência de forma remota. Tá? Então, ela não está no local da conferência, mas está utilizando a tecnologia para participar de forma remota. Os profissionais presentes no momento da conferência, o médico, a enfermeira, da equipe de cuidados paliativos e o médico diarista responsável pelo leito do UTI, onde o paciente está internado. A espiritualidade, a família católica, tá? E a organização econômica de família, uma renda superior a 3 salários mínimos, sendo o pai o único provedor dessa família. Né? E o Lucas, ele é um filho único. Vamos refletir um pouquinho sobre o caso. Vocês acham que a composição dessa conferência ela está adequada na quantidade de participantes,
dos participantes que estão presentes, se sentiram falta de alguém que deveria estar no momento que não foi listado. Alguém pode dizer? Tem alguém me ouvindo, gente? Sim. 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 Tá bom. Cadê o paciente? Oi? Cadê o paciente? Pequeno demais, né? E ele está na UTI ainda. Então, assim, realmente não, diante da situação, não foi possível ele participar. Além dele só ter 4 aninhos, ele está ainda no leito de UTI. Talvez a pergunta é se todos esses familiares que estão presentes aí participam da rede de apoio, são pessoas que influenciam aí no cuidado, enfim, como é que funciona essa dinâmica familiar, né? Se essa quantidade de pessoas são mesmo realmente as pessoas que estão, de alguma forma, influindo no círculo deles. Exatamente, Patrícia. É isso mesmo. Tá? No momento que foi organizada a conferência, foi passado para as famílias, para a família, né, para os pais do Lucas, que seria um momento onde iria ser discutido a atual situação clínica do paciente, né, e os possíveis caminhos diante da situação de gravidade, né, desse processo de falha terapêutica, né, e que eles deveriam chamar as pessoas que estão próximas, que são rede de apoio, tanto de apoio logístico como de apoio afetivo, pessoas que são importantes na vida deles e na vida do Lucas. Né? Então, diante disso, a gente vê que tem 12 pessoas da família participando, inclusive uma de forma remota. Vamos analisar esse primeiro caso. Opa! Pronto. Aqui, analisando o caso, né? A gente vê a questão de desequilíbrio aí nesse momento da conferência, que a gente tem um número excessivo de familiares em relação ao número de profissionais. A gente tem apenas 3 profissionais e 12 pessoas da família, né? Que gerou uma sobrecarga emocional também na equipe que está participando desse momento, fazendo que essa dinâmica ela não fluísse de forma eficiente, né? A dinâmica da conferência. E perdendo o foco de decisões necessárias, muitas vezes, porque os profissionais acabaram que, em vários momentos, tiveram que repetir várias informações para que todas as pessoas do grupo pudessem estar entendendo esse processo de adoecimento e as opções terapêuticas que estavam disponíveis, né? Além disso, a gente tem diversos núcleos, né? Vocês viram que participou, além dos pais, que são o núcleo familiar do Lucas, tanto os avós paternos, como os avós maternos, como tios. Tudo isso gera percepções diferentes, né? Nesses núcleos, dentro da própria família. E acabou que, nesse processo, os tios e os avós não estavam tão presentes no dia a dia de cuidado do Lucas, né? Não conseguiram entender e aceitar de forma mais realista essa questão da falha terapêutica, né? E traziam muitas expectativas que não eram reais para esse processo, né? E diante disso a gente tem essa dificuldade. E aí a gente tem os pais já entendendo essa realidade, assim como a madrinha, que também era muito presente nesses cuidados, também era acompanhante dentro do ambiente. Né? Então, assim, a mediação de conflito ficou mais difícil diante de um processo de adoecimento com a falha terapêutica, né? E ficou impossível, dentro do tempo da conferência, se traçar, de chegar ao real objetivo, que seria traçar um plano de cuidados, né? Além disso, teve muitas conversas paralelas, né? Muitas pessoas que não estavam totalmente focados no que se estava sendo dito, mas nas suas próprias convicções e esperanças.
E isso acabou trazendo um sofrimento para essa família nuclear, né? Para essa unidade familiar dos pais, né? E gerou muitos ruídos e agitação durante o momento da conferência. Diante dessa ausência de consenso, essas várias vozes interferindo no processo de tomada de decisão, não foi possível realmente a gente conseguir ver os reais valores daquela família e quais eram as possibilidades diante da situação, né? Então, a gente não conseguiu fechar esse plano terapêutico e não foi possível traçar realmente o objetivo, né? Ter, de fato, o objetivo da conferência. Vocês querem pontuar alguma coisa? Nina, eu acho Não? muito interessante entender qual é a agenda, né, daquela reunião e como você muito bem colocou, diante daquela agenda, essas presenças, como a Patrícia colocou, né, quem que é importante, quem que é de fato vinculado à tomada de decisão, porque senão o objetivo não vai ser alcançado, né? Às vezes, quando é só para trazer uma informação, traduzir uma informação para outros membros, aí pode ter sentido ter um número ampliado de pessoas, né, uma família ampliada. Que aí esse é o objetivo, é a agenda da reunião. Não, na verdade, a gente ainda vai trazer a informação para os principais responsáveis. Aí a família ampliada, ela não tem um benefício ali. Mas às vezes a gente não deixa muito claro qual é a agenda da reunião. Aí fica tudo muito desorganizado da nossa parte técnica. Então, a gente precisa primeiro estar melhor alinhado, né? Acho excelente. Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, muitas vezes a gente acaba que o momento de marcar a conferência, o momento em que a gente fala com os cuidadores principais, que vai haver o momento, a gente não traz com muita clareza o real objetivo daquele momento, né? Então, assim, a preparação para esse momento da conferência, essa comunicação da marcação da conferência pode não ter sido clara e acabou que a gente teve um número muito grande de familiares no momento onde era um momento de decisão, onde o tempo que a gente tem para traçar essa decisão é um tempo mais curto e que a gente poderia ter sido otimizado se estivesse realmente presente no momento as pessoas que estavam ligadas diretamente ao cuidado do Lucas dentro do ambiente familiar, ou dentro do ambiente hospitalar. Perfeito. Agora eu vou mostrar outro caso, tá? Caso 2. A paciente é a Sofia, ela tem 6 anos, ela possui uma doença neurodegenerativa progressiva grave, ela está em uma fase de declínio funcional acentuado, necessita discussão sobre a proporcionalidade das medidas invasivas, como ventilação mecânica e via alternativa de alimentação. O objetivo da conferência: ouvir os valores e os desejos dos pais para definir o plano de cuidado que garantisse o conforto e a dignidade da Sofia no domicílio. O principal cuidador é a mãe, né? Os familiares presentes eram os pais da Sofia, somente, e profissionais presentes, a gente tinha um médico, a assistente social e a psicóloga da equipe de cuidados paliativos, o médico assistente, 3 médicos residentes, a enfermeira, a nutricionista da unidade e, além disso, mais 2 estudantes de enfermagem. A espiritualidade da família é uma família evangélica, certo? E não foi observada expectativa de milagre. A organização socioeconômica da família, a família é composta pelo paciente, pelos pais de Sofia e 2 irmãs mais velhas de 14 e 16 anos que ajudam nos cuidados com a irmã nas tarefas da casa. A renda da família vem do trabalho informal do pai, que é mototário, e acrescida do benefício de prestação continuada que é destinado à Sofia. Nesse caso aqui, alguém tem alguma observação? Quase nunca acontece. Mas às vezes acontece.
vamos analisar esse caso também. A questão da sobrecarga emocional e da intimidação foi uma das coisas que mais dificultou se chegar no objetivo nessa conferência, tá? A gente teve um número muito grande de profissionais dentro do ambiente e os pais se sentiram desconfortáveis e intimidados, né? Ao invés de eles se sentirem acolhidos, eles sentiram aquele paredão de profissionais e acabou que eles não conseguiram, de fato, expressar as suas angústias e as suas dúvidas naquele momento. A gente tem também o predomínio do modelo biomédico. Como a gente tinha muitos profissionais de saúde e especialistas presentes nesse momento, além de estudantes, o foco dessa conversa deixou de ser realmente os valores daquela família e traçar aquele plano de cuidado para conforto em domicílio, e passou a ser um momento muito tecnicista, né? Em termos técnicos, diagnóstico, foco na doença. E aí isso impediu que a gente pudesse fazer essa escuta compassiva com essa família e focar na Sofia e nos valores dessa família. Aí a gente tem a questão da inibição da autonomia, né? Essa presença desses profissionais trouxe essa relação mais verticalizada e os pais se sentiram apenas como espectadores, como pessoas que estavam ali para receber informações, não tinham voz de protagonista nem de decisão, né? E aí a gente vê também que a Sofia não participou desse momento. Isso não foi preparado pela equipe antes, não foi conversado com a família, se haveria a possibilidade da Sofia participar desse momento ou não, né? Questão da falta de privacidade, a logística, o local da reunião ficou muito cheio, né? Ficou desconfortável até mesmo o ambiente. E essa questão de pensar no local, ter um espaço, e esse espaço ser acolhedor, né? Estar todos os envolvidos numa posição igualitária, de preferência no círculo, em volta de uma mesa. A gente até prefere que não tenha mesas, porque pode parecer, mesmo que figurativamente, um obstáculo entre profissionais e a família, mas não foi acolhedor esse momento da conferência, em termos também de logística, né? E também acabou que esses vários profissionais que participaram desse momento, por ter sido voltado muito à questão tecnicista e menos à questão dos valores e do objetivo do cuidado da Sofia, acabou que foi fragmentado em muitas informações clínicas e muitas informações técnicas, e aí a gente acabou que os profissionais apenas que falaram nesse momento, e o objetivo do plano terapêutico ele acabou ficando de lado. A conferência ela não foi produtiva para se traçar esse plano. Opa! E aí, o que vocês acharam desse momento? Vocês concordam com isso? Foi isso mesmo? Sim. Acho que a conferência tem vários objetivos, então tem que ser explicado qual o objetivo de cada vez para cada uma das pessoas, tanto para a família quanto para os profissionais. Às vezes os profissionais pegam esse momento como momento de explicar tudo para a família e as pessoas não têm costume de ter conferência. Então tem que ser explicado qual é o objetivo da conferência para poder estar alinhando quem são as pessoas que vão em cada momento. Você pode ter profissionais que sejam mais próximos da família, que vai no momento de acolhimento, e tem profissionais que vão ali para explicar o que está acontecendo. Então, assim, parece que conversar, né, que é muito o que o pessoal do paliativo faz, é uma coisa que pouco se faz. Então, no momento que existe, todo mundo corre para aquilo ali. Então, eu acho que tem que explicar melhor qual é o objetivo de cada conferência. Perfeito, doutora Armani, perfeito, é isso mesmo. Mas isso recai também na falta de formação do profissional, né? Porque as conferências familiares, elas não são restritas
aos profissionais de cuidado paliativo. Pelo contrário, né? Traçar um plano terapêutico, ele deve ser conjunto com a família sempre. Então, deveria ser comum aos profissionais ter esse momento de sentar com a família e alinhar expectativas, né? Então, aqui a gente vê muito isso ligado também ao despreparo dos próprios profissionais que acabaram tomando o momento como uma discussão de caso clínico e os pais ficaram como apenas espectadores desse momento, e não como realmente parte desse cuidado. Até pontuar, Nina, que a gente tem muitos cenários de educação acontecendo, né, que são extremamente importantes, mas que mesmo nestes cenários que a gente consiga planejar a presença do aluno, né, tanto do residente, do interno, da residência médica, da residência multi, para que a gente evite essa sobrecarga profissional, como você muito bem colocou. Então, como a Irlane falou muito bem, às vezes a gente não planeja o antes, por essa dinâmica mesmo assistencial, aí entra, porque está todo mundo interessado, é importante aprender, mas isso gera um impacto assistencial que a gente, sem perceber, não é o objetivo, mas pode ser iatrogênico, né? Então, a gente poder falar sobre isso é muito importante para que a gente aprenda, melhore cada vez mais nossa assistência. Só o fato da gente estar analisando isso aqui já é algo que muda, né? A dinâmica, isso vai gerar uma reflexão, provavelmente, na próxima vez, né? Então, é importante que a gente entenda até para mudar a prática na próxima situação que venha a ocorrer, né? Ó, dessa vez vai você, da próxima vez vai você, né? E que a gente tenha cuidado, né? Exatamente isso, né? Principalmente nós que estamos em ambiente de hospitais e escola, a gente precisa, sim, previamente, conversar com os estudantes, né? Que estão no nosso dia a dia, que acompanham o nosso trabalho, do que se trata aquele momento, né? Conversar minimamente sobre o caso daquele paciente, ver se aquele estudante, aquele profissional em formação, ele está preparado para aquele momento, se ele entende a importância daquele momento, né? Porque isso também vai refletir na postura daquele profissional dentro do momento da conferência, né? A conferência é um momento em que a gente vai ter muitos sentimentos, né? Que a gente vai tocar em temas muito delicados, que a gente vai falar sobre a privacidade de um paciente, de uma família, né? Sobre quem eles são. Então, ele precisa estar ali com uma postura adequada de profissional, que respeita e que consiga lidar com aquele momento. Da mesma forma que o profissional de cuidado paliativo pode estar se sentindo sobrecarregado e não ser o melhor momento para ele ser um mediador de uma conferência diante da sua situação pessoal, nem sempre o estudante vai ter condições, né, de participar de um momento que envolva tantas questões emocionais, né? Então, assim, a gente precisa muito ter esse cuidado, porque isso reflete na nossa postura. Então, a gente, às vezes, acontece de ver pessoas mexendo no celular durante a conferência, ou não tendo uma postura adequada dentro da sala, né? De sentar de forma adequada, ou até mesmo de uma pequena conversa paralela. E aquele é um momento em que a voz, ela é todos e deve ser ouvida por todos. Então, é um momento em que vocês devem estar 100% dedicados àquele momento da conferência. Então, não cabe essas interferências externas, nenhuma postura inadequada dos participantes, principalmente quando os participantes são profissionais, né? Porque, por mais que a gente lide com vários perfis de famílias e de pacientes, nós, profissionais, a gente tem por obrigação entender esses momentos que eles são fundamentais para traçar, nortear o nosso cuidado, né? E construir esses planos terapêuticos. Então, o número de participantes interfere no produto da conferência familiar? O que é que vocês acham? Sim, né, gente? O número de participantes, ele interfere sim na dinâmica
da forma eficiente de fazer o momento, até mesmo no conforto dos envolvidos, né? Tanto o conforto físico de estar, como as questões emocionais envolvidas, né? E esse equilíbrio entre profissionais e familiares presentes, ele é muito importante. Se a gente tem uma conferência com um participante único e a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais dentro da sala, isso pode intimidar aquele familiar. Então, a gente sempre tentar equilibrar. Se a gente tem uma conferência com só um familiar, 2 familiares, então vamos tentar reduzir o número desses profissionais a 2, 3, 4 no máximo. Não vamos restringir a participação realmente a quem faz parte desse cuidado, né? A gente sabe que essas complexidades das relações, elas acontecem e vão sempre acontecer em momentos de conferência. Então, muitas vezes a gente tem conflitos intrafamiliares, quando a gente tem um número de participantes muito grande dentro de uma conferência, a gente pode ter o foco dessa conferência totalmente desviado. Então, às vezes, uma conferência em que a gente vai lidar com traçar planos, acaba se voltando para uma falha de cuidado ou uma dificuldade de comunicação com a equipe, com a insatisfação sobre um certo momento, processo de internação, né? Ou mesmo conflitos intrafamiliares que podem acontecer num momento desse em que se mexe com muitas emoções. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E aí, mais uma vez, a gente coloca aqui a questão da presença do paciente. A conferência com a presença do paciente, ela tende a traçar um caminho diferente, né? Então, a gente vai menos focar em questões realmente de finitude ou de processo de doença, porque, a não ser que seja uma conferência inicial, onde o paciente específico, talvez um pré-adolescente ou uma adolescente, que de fato não tenha os pormenores do seu processo de adoecimento, e é nossa obrigação esclarecer, porque ele é um indivíduo e tem direito ao seu corpo, né, ao que vai ser dele, da sua vida. Então, ele sim precisa estar ciente, informado e participar desses momentos. Então, assim, quando a gente envolve o paciente, a gente vai deixar mais de prognosticar e de falar sobre os sintomas e da morte e vai passar mais a falar sobre as questões mesmo do paciente, né? A inclusão desse paciente nesse processo de cuidado, quais são realmente as vontades, né? Quais são, muitas vezes, quase sempre, quando a gente tem um paciente bariátrico, a gente não tem diretrizes de cuidado pré-determinadas, então, assim, dificilmente a gente vai ter, mas a gente precisa, aos poucos, né? Isso é uma prática muito difícil e a gente coloca como desafio para nós mesmos, da equipe aqui do Albert Sabin, tentar, quando possível, incluir os pacientes nesse processo das conferências familiares, né? A gente tem tido muitas experiências exitosas no próprio protocolo de cuidados paliativos, que a gente consegue ter momentos que são mais periódicos, então a gente consegue ter mais de um momento com aquele paciente, com aquela família, a gente consegue, não no momento agudo de internação, mas no momento que ele está em domicílio, de forma adequada e aos poucos, incluindo esse paciente no processo de cuidado dele mesmo, né? Então, fica aí como um desafio para todos nós. Ok? Então é isso, gente. Queria agradecer vocês e ouvir vocês também. Pode ser? Já tem perguntinha de 1 milhão para você, Nina, mas desde já, muitíssimo obrigada por dividir sua experiência. É um tema muito importante que a gente começa aí, né?
A Giz trouxe aqui para você. Bom dia. Se os pais não quiserem a participação do paciente, qual vontade prevalece, Nina? Daí a gente tem uma questão bem complexa, tá? Porque o pai e a mãe, eles são responsáveis legais, né? A gente tem o ECAD que traz que, principalmente a figura do adolescente, ele tem o direito, sim, de opinar sobre os seus desejos, sobre o seu corpo, sobre as suas vontades. Mas a gente não pode deixar de lembrar que a criança ou o adolescente, eles não são totais responsáveis por eles, né? Eles são responsabilidade da família, do Estado, da sociedade em geral. Então, o que é que a gente sempre está falando, né? Que, para mim, eu acho que é o que resolve quase tudo, é conversar. Então, é ter um momento, primeiramente, com esses pais, de forma antecipada, né? E ver o que é que eles conseguem observar, o que é que seriam temas que eles acham que seria pertinente estar conversando com o paciente, tá? Como eu já falei, a forma de conferência com crianças e adolescentes, ela é diferente, tá? Então, o foco, ele é mesmo nas vontades do paciente, e a gente precisa traçar isso com muito cuidado. Então, realmente é um processo de convencimento. Não adianta a gente forçar uma conferência com uma criança, um adolescente, se os pais não estão confortáveis. Mas quando esse momento ele é puxado pelo próprio paciente, aí a gente tem que chamar os pais e colocar assim, que nós vamos ter ferramentas ou dispor de ferramentas para tentar que ele se veja presente no processo de cuidado dele, né? Então, é sempre uma forma de mediação. Perfeito, Nina. Muitas vezes é entender o motivo, né? Às vezes a gente tem muito esse desejo de convencimento, né? Quero convencer essa família tipo, a concordar com a gente, a entender o que a gente está dizendo, a aceitar, mas vamos encontrar eles num caminho, né? O que está acontecendo que eles não querem? Normalmente eles querem cuidar dessa criança, proteger, e aí proteger porque estão com medo, né? Acreditam que esse é o melhor caminho, e aí eles não têm a formação que, por exemplo, o psicólogo da equipe vai ter de compreender que esse não é, muitas vezes, essa não vai ser a melhor forma, provavelmente, de protegê-lo da informação, porque provavelmente ele já sabe, né? Então, assim, aí cabe ao nosso profissional desenhar junto um caminho. Então, eu, médico, vou saber disso? Como fazer? Provavelmente não. Aí entra o profissional da psicologia, né? Como fazer isso. E aí eu acho que o bonito que o cuidado paliativo traz é como todas essas expertises, elas se juntam para que a gente cuide da melhor forma possível dessa criança e dessa família que está em franco sofrimento, né? Então, e ter calma, né? Então, eu acho que o restante da área da saúde, naturalmente, a gente foi sempre muito treinado para estar muito acelerado em resolver, né? E aí eu acho que a gente vai, com o tempo, aprendendo a ter um pouquinho mais de serenidade nas decisões, né? E o bom, quando a gente tem tempo de fazer isso antes, aí a discussão, né? Quando a gente sabe que o diagnóstico é ameaçador, limitante à continuidade da vida, que a gente possa construir de forma antecipada, porque nos momentos de crise já vai ter um monte de coisa desenhada antes, para que a gente não faça só nos momentos de crise, né, Nina? E aí a gente tenha tempo e maturidade com essas famílias, né, para decidir as coisas antes. Fala aí, Raquelzinha. Olá, bom dia. Eu tenho uma pergunta que é do dia a dia da cardiologia, né? Na cardiologia, a gente tem os grupos de mãe que falam de todas as opções terapêuticas e, de repente, a gente faz uma reunião dessa e alguém ouviu falar de uma cirurgia que foi feita não sei aonde para essa mesma cardiopatia. E que, no final das contas, é um caso esporádico, alguma coisa. E aí, quando a gente tenta colocar essa possibilidade, ou quando o familiar tenta colocar essa possibilidade para a gente, nem sempre a gente está munido de todas as armas para realmente dizer, olha,
vamos com calma. Às vezes é alguém, como no primeiro caso, né, que veio todo mundo e alguém ouviu falar de uma possibilidade. E aí, como é que a gente maneja isso? Raquel, É. Vai lá, Nina, brilha. a gente sempre se depara com essas questões, de fato. E aí, a gente, como profissional, a gente tem que buscar a resposta. Às vezes, a gente vai ter que ir buscar qual foi esse caso clínico, qual era o contexto daquele paciente, o que é que possibilitou que aquela terapêutica fosse aplicada àquele paciente. Né? E, em contrapartida, colocar a situação do nosso paciente atual, né? Qual é o momento clínico em que ele está, e qual é o prognóstico que a gente tem, e se seria uma terapêutica viável em todos os sentidos, né? Se há tempo para se fazer um TFD, se for o caso de um tratamento fora de domicílio, ou se é uma terapêutica que é coberta pelo SUS, se essa família compreende quais são as dificuldades que ela vai enfrentar dentro desse processo para conseguir essa terapêutica, se ela for viável, porque muitas vezes, quando a gente vai atrás, é só mesmo para a gente colocar caso em caso e explicar para a família que aquela terapêutica não é viável para o caso daquele paciente. Né? A conferência tem esse objetivo também, né? Que é esclarecer. A gente não está querendo limitar por limitar. A gente limita o que não é possível, o que não é viável e o que vai gerar sofrimento desnecessário. Né? Quando existem terapêuticas que são viáveis, não existe isso do cuidado paliativo contraindicado. Se há viabilidade para a família, se há viabilidade para a equipe assistente, se acredita que é o caminho, então a gente vai tentar descobrir como traçar aquele caminho para aquele paciente. Mas se não, explicar o porquê não aquele caminho não é viável. Raquel, eu acho que entra muito aquela metodologia de tomada de decisão diante de dilema bioético, né? Que às vezes você não vai estar nos extremos, como a Nina muito bem colocou, né? Não é indicar e não indicar. É desenhar esses caminhos, e aí é esse exercício de que nós vamos nos despir dos nossos valores, que é tão difícil, né? Então, você vai tentar, ao trazer para essa família, se existe algo tecnicamente indicado, não vai ser a comissão, não vai ser a parte da avaliação, porque eu não sou especialista, que vou dizer que não está indicado. Então, a gente vai desenhar quais são os caminhos, porque muitas vezes quando a gente, alguém trouxe algo tecnicamente indicado, então é um outro estado? Então, quem somos nós? Aí, como a Nina muito bem trouxe, vamos mostrar quais são os caminhos, vai ser uma dependência, porque muitas vezes não se trouxe o que está naquele caminho, o sofrimento físico, o sofrimento social, o sofrimento espiritual, que está dentro desse caminho. Eu acredito que para nós, e aí é o que é difícil, porque muitas vezes a gente simplesmente diz, não, mas essa família não vai ter condição disso. Eu não conversei com eles. Então, o exercício de autonomia dessa família e do nosso paciente é a partir do esclarecimento. Então, para que eles possam exercer uma real autonomia, eles têm que ter acesso a todas as informações. E aí, muitas vezes, os especialistas, eles não trazem todas as informações que, muitas vezes, a conferência pode trazer, que é desenhar o que é uma mudança de estado, o que é um acesso ou não acesso a benefício, porque aí a assistente social que vai saber os critérios para ter acesso a esse benefício ou não, se é possível, se não é possível. E aí, de repente, quando a gente vê, para esta família, são eles que vão trazer se faz sentido ou não faz sentido. E quando a gente vê, alguns procedimentos vão fazer parte da caminhada daquela criança, alguns procedimentos só vão fazer sentido até uma parte do percurso, e alguns vão fazer sentido o caminho todo. Sabe, Raquel? Então, assim, tem sido um grande exercício a gente construir. Aí, para mim, isso é o compartilhado. Né? Entendeu? Então, assim, quando o técnico faz parte. E tem vezes que o técnico não faz parte nenhuma, e mesmo assim a gente apresenta. Aí esse é o cardápio, né? Que aí a gente tem que aprender a evitar. Olha, eu não vou apresentar porque eu vou apresentar uma diálise para quem não tem vaso,
Não, né? Então, assim, isso não é nem para estar na mesa, mas tem situações que ainda pode estar aqui. Aí a palhação entra para auxiliar esses caminhos e mostrar para que essa família tenha direito a exercer essa real autonomia, sabe? Então, assim, mas é muito rico, às vezes é cansativo quando a especialidade não nos ajuda, porque eu não sou nem cardio, nem nefro, nem neuro, nem, né? Então eu preciso muitas vezes, como médica, coordenadora desse cuidado, que o especialista entre um pouquinho, me ajude o que tecnicamente faz sentido, para daí eu chegar aqui na Nina e dizer, ó, Nina, isso aqui faz sentido mesmo, né? Então, assim, o que socialmente é possível? Aí é a Nina que me traz a realidade social dessa família. Eu não tenho formação para fazer a anamnese social dessa família. É ela que vai trazer e a gente tentar construir junto deles, sabe? Mas a gente é muito atravessado dos nossos valores pessoais, o que é normal, né? Aí eu acho que a gente, mais uma vez, com calma, tempo, conseguir construir isso. E aí o bonito, de novo, de fazer isso antes dos períodos de crise é o melhor, né? Quando a gente tem tempo, para que eles tenham também tempo, né, de construir isso. E aí a gente tem várias famílias que a gente, de forma muito impressionante, percebe que a família entende o que é qualidade de vida de uma forma que eles decidem metade do caminho, caminho todo, caminho nenhum. A gente se surpreende. E aí, qual é o nosso papel? Cuidar do sofrimento, né? E é uma caminhada muito bonita, né? Saudades, Nina! Também! Pois nós vamos terminando Tomar aqui. Muito cuidado obrigada. também para não deixar o pessoal do cuidado paliativo ser a ponte para conversar com os especialistas. Então, quando a família não encontra uma abertura para falar com o especialista, vai para o pessoal do cuidado paliativo para que eles conversem e devolvam. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Perfeito. Lânia, é Às vezes verdade. a discussão do caso clínico vai acontecer primeiro com o especialista para depois a gente ir para a família. Comunicação, né? Comunicação é a habilidade, assim, que atravessa tudo, né? Ai, ai, obrigada. Erlane, tô tão feliz que você tá sempre aqui, viu? Linda, maravilhosa. Ai, minha Nossa Senhora. Gente, um bom dia para todos vocês e a gente se encontra na semana que vem. Obrigada, viu, Nina? Beijo, gente. Eu que agradeço, gente. Bom dia, boa semana. Tchau.